particular com Deus. Fale com Deus aquilo que você deseja para a sua família, aquilo que você quer para os seus familiares. Coloque diante de Deus os problemas que estão acontecendo. Conta para o Senhor tudo que está tirando a tua paz, tudo que está tirando o teu amor, tudo que está acontecendo com você. Fala com o Senhor Deus e deixa o Espírito de Deus fluir na sua vida. Deixa a glória de Deus resplandecer sobre você. É o teu momento agora de você expor para Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então não deixa nada que esteja tirando a tua paz, não deixa nada incomodar você. É o momento agora de você ter essa comunhão verdadeira com o Senhor e dizer para Deus tudo que está acontecendo, tudo que está vindo sobre você, tudo que está tirando a verdadeira paz sua com o Senhor Deus. É importante que você abra o coração, em nome de Jesus. É o momento seu agora de comunhão com o Senhor nosso Deus. Pai, em tua presença nós estamos, e diante do Senhor eu coloco a família desse meu irmão, a família dessa minha irmã, e eu peço, meu Deus, a tua bênção, a tua unção, a tua luz e a tua plenitude, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Bom dia a todos, irmãos, que Deus abençoe vocês. Por favor, pode sentar. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na certeza que Deus trouxe a mim, que Deus trouxe a você, que Ele mais quer é abençoar você, abençoar a sua família. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amigos que estão nos assistindo pelas mídias digitais, que Deus abençoe vocês. Estamos hoje na quarta-feira, orando por você, orando pela sua família, tendo a certeza da grandeza do nosso Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, a grandeza de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Paulo faz uma oração pelos Efésios com a única finalidade, a finalidade da grandeza de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos dessa grandeza de Deus, a gente precisa entender essa grandeza de Deus. Então, Efésios 3, versículo 14, a palavra do Senhor começa dizendo para nós o seguinte, Efésios 3, 14, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, presta bem atenção para que você possa compreender o sentido daquilo que o Santo Espírito de Deus levou Paulo, e ele quer a mesma coisa para cada um de nós. Veja só, o versículo 14, ele começa dizendo o seguinte, por causa disso me ponho de joelhos. Ora, ninguém se dobra perante alguém, a não ser que tenha muito respeito, a não ser que reconheça a grandeza dessa outra pessoa, o poder. Então, Paulo viu e entendeu que perante Deus ele tinha que vir de joelhos dobrados. Ele tinha que vir de forma humilde diante daquele que é único, verdadeiro e todo-poderoso. Então ele declara perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele tinha convicto nele que o Senhor Deus era Pai de Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? É a palavra. Então a gente precisa entender que a gente tem que se dobrar diante da palavra. A gente tem que reconhecer que a palavra ela vem do Senhor Deus. E para isso a gente deve buscar o entendimento, a compreensão daquilo que a palavra tem falado aos nossos corações. Daquilo que a palavra tem nos orientado, nos guiado, nos conduzido. E é isso que tem faltado a muito cristão, esse entendimento na palavra.
O versículo 15, ele declara: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então Paulo começa a mostrar para os Efésios a grandeza de Deus. Deus é tão grande que ele é respeitado nos céus e ele tem que ser respeitado na terra. Deus é tão grande que toda a família, todas as pessoas devem ter esse respeito com o Senhor Deus. E meus amados, às vezes nos falta esse entendimento. Às vezes a gente não mostra, não demonstra para a nossa família toda a nossa reverência com o Senhor Deus. Eu estou meditando na palavra esses dias com a minha família, né? E a gente está num compromisso de todo dia ler 6 capítulos da Bíblia da Velha Aliança durante o dia e 6 capítulos da Nova Aliança durante a noite. E às vezes eu me pego tendo que fazer outras coisas, né? E eu estava pensando justamente isso, Deus, isso não está certo. Eu preciso me organizar para que quando eu sentar para estudar a tua palavra, nada mais venha me tirar da presença. Eu preciso me concentrar e ouvir e estar na comunhão com o Senhor, para que o Senhor possa, né, me dirigir, me orientar do que falar, como falar. Na hora em que eu for orar pelas pessoas, Deus coloque as palavras corretas no meu coração. Eu tenha tido entendimento daquilo que eu estudei na palavra, que Jesus possa falar comigo, para que eu possa falar. Então, muitas vezes, irmãos, eu me apercebi nisso daí, que a gente, quando a gente está na hora da palavra, que a gente se levanta para fazer outras coisas, a gente quebra o primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, às vezes, nós não estamos demonstrando para a nossa família o devido respeito pela grandeza do Senhor nosso Deus. A devida reverência que a gente tem que ter. Então, a palavra do Senhor diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, Paulo demonstra essa grandeza de Deus, esse respeito que as pessoas, tanto nos céus como na terra, devem ter com ele. Então, a gente precisa entender isso. E, ao mesmo tempo, mostra que é a única fonte de socorro. Se toda a família nos céus e na terra toma o nome dele, né, vai até ele, busca dele, é porque ele tem solução. Ninguém busca nada sem ter solução, né? Ninguém busca nada se não abrir o coração para Deus, se não buscar comunhão com Deus. Então, diz aqui o texto sagrado, vamos voltar aqui, versículo 16 agora, 16, por favor, obrigado. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Bota a Bíblia atualizada, por favor. Esse, para ver o que aqui diz, né? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder. Então, observem bem. Paulo, ele declara que estava fazendo aquilo para que eles fossem fortalecidos. Isso aqui, irmão, é muito importante. Efésios 6, versículo 12, ele declara que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. É contra as hostes espirituais da maldade. É contra os príncipes das trevas. É contra os dominadores, contra os assoladores, contra os anjos decaídos. A nossa batalha é uma batalha espiritual. E a gente precisa, irmão, buscar de Deus essa força. Efésios 6,10, ele declara que eu e você temos que no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor. Então, quem é o Senhor da sua vida? Quem é que te dirige? Quem é que te comanda? Quem é que manda em você? Quem é que diz para você o que tem que fazer e como tem que fazer? Então, a gente precisa entender, irmão, justamente isso. Porque às vezes a gente diz que é o Senhor da boca para fora. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitas vezes são outras vozes que têm nos dirigido. Às vezes nos falta entender e compreender
que a direção tem que ser do Senhor. E a gente muitas vezes não está seguindo a direção do Senhor Deus. Não está sendo guiado pelo Senhor Deus. Então ele declara para nós: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A gente precisa entender quem é a força do poder de Deus. Ora, Romanos, ele diz para nós, 1,16, ele declara, Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o que é que o evangelho é? É o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 24 e 25, ele fala a mesma coisa. 1 Coríntios 1, 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, e pregamos a quem? A Cristo, que é o quê? O poder de Deus, a sabedoria de Deus. Então, Cristo, ele é o poder de Deus. Então, o poder está na palavra. E é isso que nós temos que entender. Porque Mateus 11, 28. O que é que diz Mateus 11, 28? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos o quê? Aliviarei. Irmão, só alivia quem tem poder para aliviar. Se ele está mandando você ir até ele, porque ele tem um poder para aliviar você. Afinal de contas, o que é que diz Mateus 28, versículo 18? Mateus 28, versículo 18. Ele declara: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado. O que é que foi dado? Todo o poder. Aonde? Nos céus e na terra. Por isso que todos têm que tomar o nome dele nos céus e na terra. Porque todo o poder ele tem. Então, a gente precisa, irmão, demonstrar e mostrar para as outras pessoas esta grandeza de Deus. É essa grandeza de Deus que às vezes nos falta levar as outras pessoas, mostrar para elas. E isso começa, irmão, por nós mesmos. Quando nós compreendemos dessa grandeza do Senhor Deus e agimos de acordo com essa grandeza, as coisas são totalmente diferentes. Então, voltando lá, por favor, Efésios 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos com poder, pelo seu espírito no homem interior. Então, observem bem a preocupação de Paulo para que o homem interior esteja fortalecido. Meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5:23, 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra do Senhor diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. Então você vê que a santificação, ela começa no espírito. Depois, na alma, intelecto, pensamento, tá? E depois aonde? No corpo. Observe que tem o espírito, a alma e o corpo. O homem interior é o espírito, aquele que é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Então a gente precisa se fortalecer no espírito, para que o espírito esteja, né? Porque a Bíblia é bem clara que a carne ela é fraca. A carne ela é manhosa. Eu sempre digo que a carne ela quer o quê? Atalho. A carne ela quer sempre facilidades. Ela quer sempre aquilo que é de ela não tem que gastar energia. Né? E a gente tem que ter cuidado nisso. Porque a gente precisa fazer o que é certo, o que é reto, o que é honesto. Então, a pessoa que anda no espírito, geralmente ela não agrada as pessoas que andam na carne. Então, vai ser sempre um conflito. Porque o que anda a Deus é espírito. E quem agrada a Deus desagrada as coisas do mundo. Tá? Nós não podemos servir a dois senhores. Então, a gente precisa raciocinar nisso e pensar nisso. Então, voltando lá, por favor. Efésios 3,16,
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Observe bem que o Espírito ali está com letra maiúscula, nós estamos falando do Espírito Santo. E é importante, irmãos, a salvação ela se compõe em 3 etapas. A primeira etapa é você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A segunda etapa é você crer e ser batizado. E a terceira etapa é você nascer da água e do Espírito. É você receber, e aí esse batismo não é feito pelo homem. É você abrir o coração para Deus, se limpar, para que você receba o batismo no Espírito Santo. Porque na hora que você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe 9 dons. O dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom do discernimento de espírito, os dons de curar, os dons dos milagres, o dom da profecia, o dom da fé, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas. Claro que nós não vamos receber esses dons como eu queira. Não, o Espírito de Deus ele vai nos concedendo conforme as nossas necessidades. Mas o importante é você entender que você vai ter sempre o Espírito de Deus juntinho, pertinho de você. Então, a gente precisa dessa capacidade, que não é do homem, a capacidade vem de Deus. A capacidade para suportar as afrontas, a capacidade para vencer as batalhas, a capacidade de andar em novidade de vida, a capacidade de ser uma nova criatura, de entender que as coisas velhas já passaram, que tudo se faz novo, e por aí vai, tá? É algo grandioso que somente o Espírito de Deus tem capacidade para nos dar. O homem natural, ele não aguenta, ele não chega, ele não passa. Quem é natural, irmão, vai chegar um determinado momento que ele não vai, ele vai sendo religioso, vai sendo, mas na hora que o fogo vem, aí muito dá para trás. Ou procura um subterfúgio, uma alternativa, que não é de acordo com a palavra. Então, voltando aqui, por favor, versículo 17 agora. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados. Ei, pastor, bota a Bíblia atualizada aí, por favor. Para que Cristo, está a mesma tradução. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados. Pastor, o que é arraigado? Arraigado é fundado, é fundamentado. É aquela coisa que se arraiga, algo que é profundo, tá? Então, voltando a ARC, por favor, obrigado. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Irmãos, a boca vai falar o que o coração tiver cheio. Se o teu coração está cheio de medo, a tua boca vai falar somente medo. Mas se teu coração está cheio da verdade, da palavra de Deus, a tua boca vai falar a verdade da palavra de Deus. Então, observem o que você tem agido, como é que você tem falado, o que é que você tem feito. Quais são as suas atitudes? Ah, pastor, as minhas atitudes são de acordo com a palavra. Porque quando nós estamos de acordo com a palavra, vem sobre nós o espírito da intrepidez. A gente passa a ser uma pessoa intérpreta. O que é intrepidez? É a ausência do medo. E isso, irmão, a capacidade não é nossa. Porque Deus demonstra, lá em Romanos 8,15, que o medo é um espírito. Bota aí Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Pai. Então você não pode deixar o medo te escravizar, esse espírito imundo que veio do inferno escravizar você. 2 Timóteo 1,7, por favor. Porque Deus não nos deu o espírito do temor, tá? O espírito do medo, mas de fortaleza ou poder, de amor e de moderação. Então a gente precisa, irmão, é uma batalha que você precisa de comunhão com Deus para vencer. Você precisa do poder de Deus para desfrutar dessas bênçãos. Então, voltando lá, por favor, Efésios 3:17.
A palavra diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar arraigados, ou seja, fundados em amor, versículo 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja o que? A largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então, a gente precisa entender isso. Essa grandeza, essa dimensão, às vezes nos falta entender. Às vezes nos falta raciocinar, né? O que é o pai ter um filho e por causa de você, ele ser capaz de pegar o filho e deixar o filho morrer para salvar você. Irmão, para pensar nisso. Você que é pai, você que é mãe, você imagina você permitir que o seu filho morra para que outra pessoa fosse salva? Para pensar nisso. Ô pastor, eu não consigo nem pensar nisso. Porque assim, às vezes tem muito que fala, não, eu daria minha vida pelo meu filho. Mas se para pensar, que é você pegar o teu filho, aquele que você ama, e entregar ele. Não, ele vai morrer para aquela pessoa ali, aquele pecador, aquela pessoa ali que não presta, aquela pessoa que chama palavrão, aquela pessoa que rouba, que mata, que destrói, para que essa pessoa fosse salva. Pensa nisso. Então, essa dimensão de grandeza, às vezes nós não temos. Nós não paramos para dimensionar o feito que Deus fez por cada um de nós. Porque se a gente parasse para dimensionar, para a gente entendesse, compreendesse isso, o nosso amor por Deus seria muito maior. E a gente não se deixaria levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer situação, por qualquer dificuldade. Você precisa entender isso. Às vezes nos falta esse entendimento. Então, volta para o 17, por favor. A palavra do Senhor diz aqui para nós, ensina, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender. Tá? É essa compreensão. O que é que Oséias 3:6 fala? Oséias diz o seguinte, Oséias 3:6. 3:6, Jesus? Põe aí para mim, por favor. Oséias 3:6. É 3:6, irmão. Vou chegar aí. Três, não tem não? Ixi. Versículo 6. Então vai até o 5. Vai Oséias 3:1. E o Senhor me disse, vai outra vez. Veja só. Ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. 2. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homem de cevada, e meio homem de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Versículo 4.
Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafins. 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então mostra aqui, irmãos, o que? Deus nos ama e amou Israel. Mas o que é que Israel fazia? O que é que nós fazemos? Muitas vezes nós trocamos Deus por outras coisas. Mas por que nós trocamos Deus por outras coisas? Aí, agora sim, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o que, irmão? Conhecimento. Irmãos, é isso que nos falta, conhecimento, é o entendimento, é a compreensão, é o entender a grandeza de Deus, é entender o amor de Deus por cada um de nós. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, quando nós não compreendemos, irmão, só quem sofre somos nós. O pecador, né? Ele só toma na cabeça. As dificuldades vêm para ele e aqueles que o cercam. Né? Então, volta lá, por favor. Efésios 3:17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, a gente precisa conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Um pouco mais na frente, em Filipenses 4, no versículo 6, Paulo fala um pouco mais sobre isso. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, excede todo entendimento. O que é que excede todo entendimento? A paz de Cristo. A gente não tem a dimensão, irmão, do que é a paz de Cristo, do que é você repousar na certeza do que diz a palavra de Deus. Você está em paz. Parece que aquele negócio não vai dar certo. Fique em paz. Deus declarou que eu sou mais do que vencedor. Parece que aquela situação não vai acontecer. Fique em paz, que a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Antes vai fazer o que deve ser feito. Então a gente precisa entender isso. Então, voltando lá, por favor, Efésios 3, 17, 18 e 19. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Com qual finalidade? Esse conhecimento para quê? Para que sejais cheios de quê, irmão? De toda a plenitude de Deus. Irmão, a falta de entender a grandeza de Deus nos prejudica para que a gente não tenha a plenitude de Deus na nossa vida. Então, você já parou para pensar? É a plenitude de Deus em você? Você parou para pensar essa grandeza de Deus? Um amigo nosso na fé, um amigo meu na fé, faz muitos anos que a gente estava conversando sobre isso, né? E ele disse, né, que ele fez uma consagração, uma comunhão com Deus, e ele queria sentir o poder de Deus na vida dele. Ele disse que ficou, Deus, eu quero sentir o teu poder, eu quero que... E ele disse que começou a vir. Ele disse, rapaz, teve um momento que chegou que a coisa era tão grande
Eu digo, Deus, para, senão eu vou morrer. Eu não estou aguentando. Então a gente, irmão, às vezes falta para a gente, né? Uma experiência dessa com Deus, uma comunhão com Deus. Eu me lembro do encontro que eu tive com Jesus, quando Ele me curou, né? Do amor que eu fiquei no meu coração, do que eu queria sair na rua beijando, abraçando todo mundo, né? Daquela presença santa de Deus. Então, tem faltado para muita gente essa experiência com Deus, esse entendimento com Deus, esse compreender, para que você possa desfrutar da plenitude de Deus. É essa plenitude que falta para que a gente possa levar para a nossa família esse entendimento, esse conhecimento. É você mostrar para eles essa grandeza. Não é mostrar, né? A gente estava lendo Jó, né? E Jó, ele fala, eu me arrependo no pó e na cinza. Por que ele se arrependia? Porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Então tem muito cristão que é assim. Ele conhece Deus pela experiência dos outros. Mas ele mesmo, ele nunca teve uma experiência pessoal com Deus. Ele mesmo, né? Eu me lembro o meu batismo no Espírito Santo, tem coisa, irmão, que fica gravado. Quando eu comecei a falar línguas, é uma coisa, né? Eu não me esqueço nunca. Eu chegando em casa da vigília, tinha sido batizado no Espírito Santo. E eu ali falando em línguas, né? O tempo todo. Bom, são experiências que você tem com Deus, irmão, que você vê a grandeza, a profundidade. E é isso que tem faltado a muito cristão. Então, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que o quê, irmão? Que pedimos ou pensamos. Irmão, quando você tem essa dimensão da plenitude de Deus, você sabe que Deus é tão poderoso que Ele não vai fazer apenas aquilo que você pede. Ele não vai fazer apenas aquilo que você pensa. Ele vai fazer muito mais do que você pediu e do que você pensou. Irmão, é essa grandeza de Deus que a gente precisa mostrar para a nossa família. E aí ele complementa dizendo, né? Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós o que, irmão? Opera. Então tudo vai acontecer segundo a nossa fé, segundo aquilo que a gente acredita. E a gente vai acreditando conforme a gente conhece a grandeza de quem, irmão? De Deus. Se o nosso entendimento que o nosso Deus é o Deus do impossível, então tudo que foi impossível, a gente sabe que Deus vai o quê, irmão? Fazer. Mas se o nosso entendimento é que nosso Deus é um Deus limitado, e o problema maior nosso é que nós limitamos a Deus pelas nossas limitações, então Deus vai ser um Deus limitado por causa da nossa fé, por causa daquilo que a gente entende, por causa daquilo que a gente compreende. Nós não podemos ser homens e mulheres religiosos. Nós temos que ser homens e mulheres, irmãos, de determinação. Homens e mulheres que vamos lutar e vencer, crendo e acreditando no impossível, crendo e acreditando no poder de Deus. Então ele diz aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmão, vamos orar agora. Vamos buscar essa grandeza de Deus e vamos pedir a Deus que Ele nos ajude para que a gente possa levar para a nossa família essa grandeza. Para que os nossos familiares possam compreender o quanto o nosso Deus é grande. Quem tem a folhinha, pode pegar a folhinha. Quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Em nome de Jesus. Pai, eu dobro os meus joelhos perante o Senhor, agradecendo a Ti, meu Pai, por essa mensagem. E ao mesmo tempo pedindo ao Senhor, nos ajude a compreender, a entender essa grandeza do Senhor. Nos ajude a compreender, a entender, meu Pai, o quanto Tu és grande, o quanto, meu Pai, o Senhor é imensurável. Meu Deus,
Muitas vezes nos falta, Senhor, entender que o Senhor é maior do que todos os nossos problemas, que o Senhor é maior do que todas as nossas dificuldades, todas as nossas tribulações, tudo aquilo que está acontecendo conosco. A tua grandeza, meu Pai, é tão grande, o Senhor é tão grande, que Jesus declarou que ele só usou o dedo do Senhor para vencer as astutas ciladas do diabo. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, olha para cada pedido deste povo. Olha, meu Deus, para cada pedido dessas pessoas. Olha para cada pessoa, meu Pai, que fez o seu pedido, que está aqui perante o Senhor. Eu peço o teu poder, eu peço a tua grandeza, eu peço a tua unção, eu peço a tua luz, eu peço a tua plenitude. Eu peço, meu Deus, que o Senhor possa operar grandemente e poderosamente. Eu peço que o Senhor possa nos dar muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Pai, a grandeza do Senhor é imensurável. E eu venho diante do Senhor de joelhos dobrados, juntamente com a tua igreja, levantar um clamor de perdão, de graça, de misericórdia por todos os nossos familiares. Pedindo, meu Pai, para a nossa família, o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Que a nossa família seja salva, que a nossa família seja liberta, que a nossa família seja restaurada, que a nossa família seja santificada, que a nossa família seja transformada pelo poder do Senhor. Alcança, meu Senhor, e liberta os nossos familiares. Alcança, meu Senhor, e liberta a nossa família. Pai, nós clamamos de joelhos dobrados o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. E agora, meu Pai, nós nos levantamos na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, para dizer a você, diabo, para dizer a você, Satanás, para dizer a você, principados e potestades, acabou o teu reinado, acabou o teu cativeiro na nossa vida, na nossa família. Nós determinamos e exigimos que todo e qualquer mal que você esteja lançando na casa, na família, no casamento, na vida dos familiares desse homem, dos familiares dessa mulher, que caiam completamente por terra, que sejam completamente repreendidos, que sejam completamente amarrados, acorrentados, desligados, que sejam completamente quebrados e paralisados. Que toda e qualquer obra que o diabo tem trazido na vida e na família desse homem e dessa mulher, em o nome de Jesus, caiam por terra agora, sejam completamente repreendidos. Sai espírito da morte, sai espírito da destruição desta casa, desse lar, sai espírito de miséria, sai espírito da amarração, sai demônio maldito que tem oprimido, deprimido, angustiado, entristecido a vida desse homem, dessa mulher. Eu determino agora que toda e qualquer ação do inferno, que toda e qualquer obra do diabo, que toda e qualquer ação de Satanás, que todo espírito imundo que estiver agindo na mente e na alma deste homem, no corpo, na vida deste homem, desta mulher, em o nome de Jesus, sejam completamente repreendidos, sejam completamente amarrados, sejam completamente desligados, quebrados e paralisados. Toda e qualquer obra do diabo, toda e qualquer ação do inferno sobre essas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam e não volte nunca mais. Pai, eu apresento cada família aqui representada, pedindo a tua bênção e a salvação. Que esse espírito imundo de loucura, de esquizofrenia, esse espírito de destruição, que esse espírito de desemprego, de amarração financeira, que esse espírito de doença, de enfermidade, de infecção, de inflamação, de opressão, que esse espírito de angústia, de tristeza, de mágoa, que esse espírito de ódio, de rancor, de raiva, caiam por terra na vida e na família desse meu irmão. Meu Deus, que a tua paz, que o teu amor, que a tua graça seja derramada sobre esta casa. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor edifique, que o Senhor santifique,
que o Senhor manifeste a tua glória e o teu poder sobre essas vidas, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Por favor, senta um pouquinho, daqui a pouco eu termino com vocês. Deixa eu me despedir do pessoal de casa. Meus amados, tome posse da sua bênção, acredite no seu milagre. Você orou, determinou, exigiu a saída do mal. Creia no milagre na sua vida. Então, eu peço a você, ore a Deus, peça a Deus para que você possa levar para a sua família a grandeza dele. E ele é maravilhoso. Meus queridos, você que sabe da importância da devolução do dízimo e das ofertas, eu peço a sua ajuda para que você possa, mesmo aí na sua casa, devolver o seu dízimo, devolver as suas ofertas. Nós vamos dar para você a conta do Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Santander. Se você tiver esses 5 bancos, você vai fazer a transferência normalmente, é tranquilo. Se o seu banco for diferente, né? Hoje tem muita gente que tem bancos digitais. Ah, pastor, meu banco é um banco digital. Glória a Deus. Eu vou te dar também o CNPJ, você inclui o CNPJ na sua transferência e aí você compartilha para a gente através do nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui da igreja é o 3090-3300. 3090-3300 é o WhatsApp aqui da Igreja da Graça de Boa Viagem. E você que ajudar, né? Eu vou também te dar a conta da lotérica e vou te dar também o Pix, tá? Se você quiser fazer a transferência pelo Pix, né? Você já tem essa modalidade, aí você pode fazer isso aí. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a todos, que Deus abençoe a você, fica na paz, no amor de Jesus Cristo. E nós estamos aqui firme, orando por você, orando pela sua família, crendo no milagre na sua vida e na sua família. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Fica na paz. Jesus abençoe. 00100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472. E a conta corrente 56098, dígito 7. Também agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 03002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091-2065. E aí você pode